noite, o nosso tema escolhido foi mortalidade infantil. O que é a mortalidade infantil? Trata-se de um importante indicador social para análise das condições da saúde e educação. A taxa de mortalidade infantil é um indicador social apresentado pelo número de crianças que morreram antes de completar um ano de vida. E a cada 1.000 crianças nascidas vivas no período de um ano, é um importante indicador da qualidade do serviço de saúde, saneamento básico, educação de uma cidade, país ou região. A taxa de mortalidade infantil é expressa por 1.000 e representada a cada vassoura. A taxa de mortalidade infantil do Brasil, 15% em 1.000 crianças. Cada 15% morre 1.000 crianças. O que causa essa mortalidade infantil? Mesmo sendo um índice importante, medir a mortalidade de bebês traz implícito um incômodo, pois em um questionamento de respeito da responsabilidade que a sociedade e o Estado possuem nesse quadro, os principais fatores que provocam a mortalidade infantil são a falta de assistência e de instrução da gestante, a ausência de acompanhamento médico, deficiência na assistência de saúde, desnutrição, ausência de políticas públicas efetivas em educação, essência ou deficiência no saneamento básico. Em muitos fatos, e ainda mais agravante quando a água e o esgoto não tratados provocam contaminação da água e, por consequência dos alimentos, ocasionando doenças como hepatite, malária, febre amarela, cólera, diarreia, entre outras. Essas doenças, em conjunto com o quadro de desnutrição, são fatais. Conta muito. A mortalidade infantil é um aspecto social tão significativo que a Organização da Uniões Unidas inseriu a educação na mortalidade infantil mundial entre os principais 8 metas de desenvolvimento do milênio, conjunto de objetivos de melhorias do padrão de vida das pessoas com todo o mundo, especialmente nos países pobres. Em geral, nos países desenvolvidos, economicamente, as taxas de mortalidade infantil são significativas baixas. Em oposição, nos países pobres, ainda encontramos taxas de mortalidade infantil altíssima, como no caso do Afeganistão, Chad, Angola, Guiné. São outros países de fora que eles são os números superiores a 100 mortes de crianças com menos de um ano de vida a cada 1.000 crianças nascidas vividas no período de um ano. Então, gente, como a nossa amiga Edmar, ela falou pra gente, que é muito importante a gente ter uma relação desses dados, porque a gente vai ter uma quantidade muito significativa para a gente saber o percentual da mortalidade, especificadamente no Acre, por exemplo. Aqui a gente tem alguns dados que integram o Observatório da Criança e do Adolescente. E esses dados são mantidos pela Fundação e levam em consideração os dados, por exemplo, de 2019. E ele aponta uma taxa de mais ou menos 16 mortes a cada 1.000 nascidos. E porque aqui no Acre a população, atualmente ela conta com 790.101 por habitantes, ou seja, se a gente colocar uma base para ver a mortalidade infantil, fica mais especificadamente em 49.038 mortes por ano. O Acre registrou a 9ª maior taxa de mortalidade infantil entre os estados brasileiros em 2015, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O estado contabilizou 17,63 óbitos de crianças menores de 1 ano para cada 1.000 nascidos vivos. Em 2014, o Acre tinha a 8ª maior taxa, contabilizando 18,4 mortes a cada 1.000 nascidos vivos. Portanto, de acordo com o levantamento, houve uma redução de 4,2% no número de óbitos. Os dados fazem parte da tábua completa de mortalidade para o Brasil. A taxa registrada em 2015 no estado acreano foi superior à nacional, que é de 13,82 mortes por 1.000 nascidos vivos. O Amapá teve a maior taxa de mortalidade de crianças, com menos de 1 ano.
com 23,45 óbitos a cada 1.000 nascidos com vida. No outro extremo da lista, o Espírito Santo apresentou a menor taxa, com 9,19 a cada 1.000 nascidos vivos. Então, vou falar agora ano dos óbitos, de 2015 a 2017, e também vou falar o ano do nascimento das crianças, do infantil, né? Para ter um resultado da mortalidade infantil, cor e raça. É o ano do óbito, de 2015 a 2017. Em 2015, branco morreu 62, e o nascimento foi de 991. E fazendo um cálculo sobre isso, teve um resultado de a cada 991 nascidos foram mortos 62. Então, se nasce 991, morre 62, e o cálculo em média disso dá 63. Em 2016, nasceram 1.070 de brancos, isso brancos, eu estou falando de brancos. E de óbitos foram 54. Fazendo esse cálculo, né, que é o cálculo que a gente faz de mortalidade infantil, raça e cor, aí o resultado foi de 50. Então, a cada 1.070 temos resultado de óbito de 50 crianças. Em 2017, brancos, o óbito foi de 47 e os vivos foi de 1.106. Então, fazendo novamente esse cálculo, temos uma média de 42 mortos. O resultado. Aí agora do pretos e pardos. O preto é a cor, né? Em 2015, óbito foi só 1, enquanto nascia 285. Então, fazendo essa base, a cada 285 morre 1 e o resultado total é de 4. E o preto e o pardo em 2015 nasceu 12.315. Já de óbitos foram 126 óbitos. E fazendo esse cálculo, a cada 12.335 morria 13 crianças. E em 2017, o preto nascia 218 preto e morria apenas 1. Então, o que a gente pode tirar disso? É que a cor também interfere muito. A cor, que é a cor mais escura, a cor preta, dos brancos, que o branco nasce muito, mas também acaba morrendo bastante. Já o preto não. Por várias como é que eu posso dizer? Várias incógnitas, né? Pode ser questão alimentar, pode ser a questão local, ambiental, né? Então tem N motivos. E aí o pardo em 2017 nasceram 13.387, em 2017 apenas. E de mortos, que é ao nascer, nasce mortos, foram 121 de pardo. E fazendo esse cálculo, o pardo em 2017 foram 9. Então a gente vê que a questão da cor vai prevalecer o preto, que o preto pode até nascer muito, mas morre muito poucos. Já em outras cores e raças, que também distinguem muito do ambiente, então, que a gente sabe que o preto não nasce no meio da região rural, urbana, né? Nasce mais na rural. Então a questão do ambiente também vai mudar muito isso, caracterizar muito isso. Então é isso, galera. Boa noite, galera. Vou falar um pouquinho para vocês sobre os indígenas e as etnias que são ignoradas, né? As que não têm nem cor e nem raça, né? Então, no ano de 2018, a taxa de natalidade, né, que é o de nascimento dos indígenas, foram 894, enquanto a taxa de ignorados no mesmo ano de 2018 foi 574, né? Aí agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a taxa de mortalidade, que é o número de mortes de cada um desses representantes aqui. A taxa de morte dos indígenas foram de 36 e já do ignorado
28. Aí podemos ver que é um parâmetro bem próximo um do outro, né? Tanto do indígena quanto do ignorado, que é o sem raça. Já no ano de 2019, nós tivemos a natalidade de 544 indígenas, enquanto os ignorados 817, com um número de mortes de 30 ignorados e 45 indígenas. Aí já pulando para o ano de 2019, nós tivemos 574 ignorados e 894 indígenas, né? Enquanto a mortalidade foi de 30 ignorados e 45 indígenas. Então, com isso, a gente pode concluir que nesse ano de 2019 a taxa de mortalidade dos ignorados foi bem maior do que os dos indígenas, né? Aí, passando para o ano de 2020, a taxa de indígenas de natalidade foi 649, enquanto o de ignorado foi 598. Já a taxa de mortalidade no ano de 2020 foi indígena 28, ignorado 28, né? Tiveram a mesma taxa de mortalidade. Mas já em relação à natalidade, os indígenas nasceram bem mais, e com isso a gente observa que com o decorrer dos anos, a taxa de natalidade dos indígenas aumentou e diminuiu a taxa de mortalidade.